Olá, bom dia. O governo do estado já entregou até agora 729 escolas dignas e mais 80 devem ser entregues nos próximos meses. É sobre esse e outros assuntos que nós vamos conversar no programa de hoje, porque quem veio conversar comigo foi o secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão. Bom dia, secretário. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Prazer recebê-lo. 729 escolas entregues até agora. Isso está dentro da previsão, dentro da meta que foi traçada para a entrega dessas escolas? Está dentro da meta, porque na verdade é uma meta bem ousada que o governador Flávio Dino tem. O governador Flávio Dino, quando fez o seu plano de governo, depois com a professora Áurea como secretária e já comigo, ele impôs uma meta significativa, histórica, que era a gente chegar em todas as cidades do estado do Maranhão, recuperando todas as escolas da rede estadual, reformando, revitalizando, reconstruindo algumas delas, construindo escolas naquelas cidades que não tivessem ainda escola de ensino médio. Infelizmente nós ainda temos algumas cidades nessa situação, a gente pode depois falar sobre isso, e ainda construindo as escolas dignas propriamente dita, parceria com as prefeituras, aquelas escolas municipais que funcionavam, escola de taipa, escolas de barro, escolas... Debaixo das árvores. Isso, estruturas inadequadas. Entendi. E a gente está construindo essas escolas também para as prefeituras, para os municípios, para a educação infantil e ensino fundamental. Então, juntando essas construções para as escolas municipais, as construções para as escolas estaduais e as construções, já foram 729 escolas. Isso fora, claro, os faróis do saber que nós estamos também revitalizando. Esse caso está se falando só da escola em si, só né? Só o prédio escolar. E o governador determinou que a gente chegasse em todas elas, né, em todo o Maranhão e mais, né? Disse que eu tinha que ir em todas. E é esse o meu desafio. E em todas? Está conseguindo? Olha, eu estou conseguindo. É claro que com muito sacrifício, né, abrindo mão de finais de semana, feriados, muitas vezes da família. Mas a família deve estar adorando. Mas são muito compreensivos, graças a Deus. Você sabe que eu tenho várias mulheres na minha vida, né? Tem minha mãe, claro, minha avó, que é minha segunda mãe, mas tem minha esposa e minhas duas filhas. Só tem mulher, só mulher, que me mandam bastante, né? Mas elas sim. são muito compreensivas, graças a Deus, e sempre que eu vou no interior, é uma recompensa. Uma recompensa. Vou te dar um exemplo. Agora, mais recente, nós estivemos no município de Satubinha, um dos municípios mais pobres do Maranhão, um dos mais pobres do Brasil, que está dentro do Plano Mais IDH. Isso. Várias ações de asfalto, de agricultura familiar, de saúde, enfim. E neste dia, o governador entregou 4 escolas num dia só. 4 escolas dignas em 4 povoados diferentes. Escolas municipais que funcionavam precariamente. Peraí, o mesmo município, em 4 povoados, o município foi agraciado com 4 escolas? 4 escolas de uma única vez. Nós reformamos a escola da sede estadual e ainda construímos mais 4. E foi muito recompensador, porque a gente viu, assim, as professoras, os gestores, os estudantes, fizeram homenagens lindíssimas, sabe? Aquela gratidão verdadeira de mudar a vida. Você imagina, chega num povoado daquele de extrema pobreza, que não tem saneamento, não tem água, e a gente entrega uma escola toda mobiliada, equipada, com água, para a escola e para a comunidade. E é o prédio mais bonito daquele local. E é como eu costumo falar, né? Eu costumo falar, sempre que eu vou ministrar uma palestra, uma aula inaugural, que a gente vê uma sociedade, a gente vê o caminho que aquela sociedade tem quando ela trata bem sua escola. Né? É verdade, quando o prédio escolar é o mais bonito. Que é a formação de tudo, né? Que é a formação de tudo. Você falou em Satubinha, que é um dos mais pobres do Maranhão. A gente tem muitos municípios com o IDH abaixo do desejável, vamos dizer, entre os piores do Brasil. A gente tem várias, né? Marajá do Sena, Água Doce, Amapá do Maranhão. Muitos outros municípios. Nesses municípios, a atenção especial, eles estão indo na frente, eles estão recebendo. Como é que está a situação nesses municípios? Eles estão recebendo cuidado especial do governo Flávio Dino. O governador, ele quando iniciou o governo, no seu primeiro ato de governo, 1º de janeiro ali no Palácio, quando ele assumiu, ele assinou dois planos, assim, 2 programas de governo muito importantes. O primeiro foi a Escola Digna, simbólico. E o segundo foi o Plano Mais IDH, instituindo para as 30 cidades de menor IDH um projeto assim, concatenado, articulado de várias ações na área da educação, infraestrutura, meio ambiente, agricultura familiar, saúde, para que a gente pudesse melhorar o IDH dessas cidades. Na parte da educação, essas cidades têm recebido sim um cuidado muito especial. Em várias dessas 30, nós já construímos escolas da rede estadual que não tinham, São Roberto,
Eu estive há poucos dias lá inaugurando a primeira escola da cidade. Marajá do Sena recebe o primeiro prédio escolar de ensino médio da cidade. Construímos escolas dignas nesses municípios. Em Água Doce também nós reformamos a escola. E além disso, de receber esse prédio escolar para o município, ou da rede estadual, nós também prestamos assessoria técnico-pedagógica para essas cidades. Ou seja, nós fazemos formação para os professores, com recursos do Estado, com material do Estado. E além disso, essas cidades, das 30, 15 estão recebendo um programa de alfabetização de jovens e adultos. É um trabalho completamente integrado, né? Juntar todas as pontas para ver se que elas conseguem sair dessa linha de pobreza absoluta. Isso. E a educação ajuda como no IDH? Ajuda, claro, com a estrutura do prédio, que é importante, mas ajuda também alfabetizando as pessoas, que é um fator importante, determinante. Então a gente faz esse programa de alfabetização em parceria com o MST, a Jornada de Alfabetização Sim Eu Posso, que já alfabetizou milhares de pessoas no nosso estado. Ajudamos na formação dos professores, porque é claro, a gente precisa também ter professores preparados, qualificados. E também a gente ajuda através da correção do fluxo escolar. Nós lançamos um programa chamado Avança, em parceria com as prefeituras também, em que nós selecionamos professores dessas cidades, fizemos formação, demos o material, pagamos bolsas para os professores e os estudantes que estão fora da idade correta, porque você sabe, Elda, no nosso estado, nós temos jovens de 14, 15 anos que ainda estão nas primeiras séries. Isso é a correção do fluxo. A correção do fluxo, que é também um dos índices do IDEB e que melhora o IDH. Entendi. Pessoas que não puderam, não tiveram oportunidade. Não tiveram oportunidade, é isso, não tiveram oportunidade. A gente faz um intensivo reforço escolar durante 4 meses, depois esses jovens são submetidos a um teste, a uma avaliação, e aí avançam, por isso que o nome do programa é Avança. Avançam 2 anos na sua formação e com isso a gente vai conseguindo corrigir o eles fluxo recebem escolar. Primeiro essa base, para eles não avançarem do nada e pararem lá na frente, porque não vai adiantar nada. Exatamente. Isso, né? Então, primeiro eles são preparados para fazer esse pulo, para o pulo dar certo lá na frente. Perfeitamente, com reforço, com ênfase na língua portuguesa e na matemática. Sim, os dois pilares. Os dois pilares. Os professores, eu imagino os alunos, os pais dos alunos, a comunidade fica toda muito agradecida, né? Mas os professores eu acho que também tem uma gratidão muito grande, uma satisfação, posso dizer assim, de receber uma infraestrutura onde se possa trabalhar. Porque é tão ruim você querer fazer e não ter como fazer. Os professores maranhenses, as professoras maranhenses, nossos educadores, eu acho que a palavra certa é orgulho. Eles ficam com grande orgulho. Porque durante muitos anos a política de educação do nosso estado não foi voltada com a ênfase necessária para elevar a autoestima dos estudantes e dos professores. A partir do momento em que nós entregamos um prédio escolar totalmente recuperado, um prédio novo, com as condições para esse processo de aprendizagem adequado, o professor e a professora se sente valorizado, tem autoestima. E eu quero fazer aqui uma menção especial aos nossos professores e professoras, parabenizá-los, agradecer, porque vejam só como dá certo. 70% dos estudantes aprovados no vestibular da UEMA deste ano agora, que passou, foram oriundos da escola pública. Há décadas, eu acho, há anos nós tínhamos um índice tão significativo. Porque a gente tinha um contrassenso, né? Você estudava numa escola particular para entrar numa universidade pública, né? E os mais pobres faziam o contrário, né? Estudavam na escola pública, quando chegavam não tinha condições de enfrentar um vestibular de igual para igual com ninguém. Não tinham, e aí iam atrás de ProUni, de FIES, com muita dificuldade, ou então a família fazia um sacrifício, às vezes não podia fazer e fazia. E às vezes parava no ensino médio porque não tinha como avançar, não né? Vai afunilando. E agora a gente, assim, um orgulho, sabe? Um orgulho esse índice. Então, sobre esse orgulho, nós vamos falar no próximo bloco. Eu vou fazer um rápido intervalinho aqui na nossa conversa e a gente volta já já. Só um minuto. De volta aqui para mais um bloco de conversa sobre os avanços da educação no Maranhão. E a gente pode também pegar um outro ponto desse mesmo avanço, que não é o projeto Avança, né? Mas as escolas de tempo integral. Em que pé estão as coisas nessa área, secretário? Um programa muito importante, que deve ser valorizado. A educação em tempo integral no Brasil, inclusive, é uma meta. É uma meta, está no Plano Nacional de Educação, no Plano Estadual de Educação, nos planos municipais de educação. Portanto, leis. Uma lei federal, leis estaduais e leis municipais, que diz que nós temos metas
de número de matrículas, número de escolas, que devem se tornar, claro que gradativamente, em tempo integral. E há um índice importante, e eu não vou nem falar assim de outros países ou de estados longe do Maranhão. Aqui do lado, Ceará, Pernambuco, avançaram na educação dos seus estados por meio da educação em tempo integral, com modelos similares, mas com suas particularidades, que nós fomos lá aprender. O Ceará e Pernambuco disputavam com o Maranhão, anos atrás, as últimas colocações do IDEB. Hoje estão disputando as primeiras colocações. Ceará e Pernambuco devem ficar entre os 3 a 5 melhores índices, né, melhores IDEBs do Brasil, agora. E o Maranhão teve assim, décadas de atraso, a gente tem que caminhar para isso. Até dezembro de 2014, não existia nenhuma escola em tempo integral no nosso estado. Isso, verdade. E aí o governador Flávio Dino também, claro, conhecedor das leis, mas principalmente sabendo deste vetor importante para o desenvolvimento do estado, implantou como meta a educação em tempo integral no nosso estado. Hoje, em 2018, nós já teremos de 0, em 2014, sairemos para 49 escolas em tempo integral. Muito significativo. Para você ver... 15, 16, 17, 3 anos. 3 anos, já chegaremos a 49 escolas em tempo integral. Você vê uma coisa, hoje Pernambuco e Ceará já tem praticamente 70%, 80% da sua rede em tempo integral. É mesmo? Já avançaram porque já começaram há 20 anos, há 15 anos. E nós agora que começamos. Nós iremos chegar perto ali entre 5% e 10% da nossa rede ainda em tempo integral. Claro que é um investimento significativo, mas importante a ser feito. Os professores são melhor remunerados, eles têm que ser melhor remunerados para poder ficar no tempo integral. Os estudantes recebem equipamentos escolares melhores, formação melhor. Diferenciada, né? Completamente diferenciada da tradicional, né? Agora, os resultados são significativos. Você vê, para falar aqui no campo social, vamos dizer, no campo social, qual foi a nossa escolha por determinação do governador? Nós escolhemos cidades e comunidades mais vulneráveis para tirar o jovem daquilo que a gente julga ruim, que a sociedade julga ruim, que todos nós julgamos ruins, violência, drogas, enfim. Esse é um dos objetivos da escola, né? Quer dizer, tem claro, a questão educacional, mas um dos objetivos seria esse, né? Lógico. Retirado do... Botar o jovem o dia todo na escola, fazendo coisa boa, aprendendo coisa boa, né? Ficando o tempo todo com professores bons que vão orientar no campo pedagógico essa escolha chamada essa pedagogia chamada de pedagogia da escolha, pedagogia da presença, em que o estudante tem como grande norte o seu protagonismo juvenil, ou seja, a presença constante na escola, com a família, com os professores, e o jovem definindo aquilo que ele quer ser para o futuro. Nessas escolas, tem coisa que a gente só viu na faculdade, na nossa época. Por exemplo, disciplinas eletivas. Lembra que na época da faculdade a gente tinha as disciplinas obrigatórias e no final a gente tinha aquelas eletivas que a gente escolhia. Ele já tem essa possibilidade, né? Já fazem pesquisa. Olha, se a gente tivesse estudado numa escola em tempo integral. Claro. Eles já fazem pesquisa, já fazem extensão, fazem projetos de vida. Um dado muito interessante, eu fui em Pernambuco conhecer a realidade. E aqui no Maranhão, quando eu chegava numa sala de aula, eu sou professor da UFMA, você sabe disso, né? E aí eu tinha essa mania como professor da universidade, perguntar o que você quer fazer, né? Depois que se formar. E quando eu comecei como secretário de educação, eu tive essa mesma mania. Chegava na escola e perguntava, e aí gente, vocês querem fazer Enem, vestibular, querem fazer o quê? E a maioria fazia o quê? Enfermagem, medicina, direito, engenharia, CFO, os cursos que eu vou chamar de mais tradicionais. Os tradicionais, verdade. Quando eu cheguei em Pernambuco, nessas escolas em tempo integral, a maioria, 90% ou mais, queriam ser professores. É mesmo? Queriam cursar as licenciaturas. Gente, mas isso é maravilhoso. Vamos esquentar nosso café para a gente continuar conversando. Tá bom, obrigado. Porque viam assim, o brilhantismo que seria a carreira. Tinham os seus professores como heróis e heroínas. Muitos queriam fazer aqueles cursos assim novos, gastronomia, entendeu? Assim, cinema. Se pensava antes, que a gente pensava como um hobby, agora se pensa numa profissão, mas agora para nós, né? Isso, cursos de tecnologia, enfim. Por quê? Porque essas escolas têm esse projeto de vida, ensinam nossos estudantes que o melhor, o mais importante não é fazer um curso tradicional para ganhar dinheiro, que nem todo mundo fica rico fazendo esses cursos tradicionais, mas acima de tudo ser feliz. E a felicidade depois pode se combinar com dinheiro também. Mas as escolas em tempo integral, então, ensinam esses jovens a se preparar, a escolher.
Não interessa se é o que vai te dar dinheiro, interessa o que vai te realizar. Perfeitamente. Normalmente o que realiza a gente nem sempre é o que dá o dinheiro. Quer dizer, aliás, normalmente não é o que dá dinheiro. É verdade. Não é o que dá dinheiro, né? A gente acaba indo para alguma coisa que dá dinheiro, mas o que realiza normalmente não é essa coisa que te dá dinheiro. E os professores? E nesse caso, também. Nesse caso, eles estão capacitados para essa nova demanda? Se a gente tem 49, a gente começou há 3 anos, é uma coisa nova. Os professores, eles estão capacitados para esse novo tipo de ensino? Estão. Nossos professores da rede estadual, eu falo sem medo de arriscar e sem medo de dizer, estão entre os melhores professores do Brasil. Tanto isso é verdade que boa parte dos nossos professores da rede estadual são disputados na rede particular, na rede privada. Uma das grandes dificuldades... E a gente está perdendo ou ganhando para essa rede privada? A gente está ganhando, porque a gente está pagando melhor do que a rede particular, entendeu? Então vamos manter os bons. Mas é claro que existem as escolas particulares que disputam os nossos professores, os cursinhos disputam nossos professores, porque são os melhores professores. São professores que são concursados, que têm uma formação muito boa, nós temos vários, a imensa maioria deles especialistas, mestres, doutoras, e que fazem uma educação de qualidade. Então, estão preparados. Qual é a nossa grande dificuldade hoje com relação a isso? É o novo, é a inovação. Porque o professor das escolas em tempo integral, a professora das escolas em tempo integral tem que ficar o dia todo na escola, de segunda a sexta. E até a gente criar este novo hábito, esta nova cultura... e agora, quem está na escola de tempo integral sabe como, assim, os professores, a gente tem vários depoimentos, né? A gente se envolve com os nossos estudantes. Imagina passar o dia todo com os nossos estudantes. É uma nova família, né? Que você uma nova família. Até mais do que a família, a gente passa mais tempo no trabalho, normalmente, do que com a família, e professor de tempo integral, então. E eles se sentem muito realizados, né? Reconhecidos. Mudar a vida de um jovem desse. Veja só, como eu te disse, a gente escolhe são comunidades mais vulneráveis, né? Infelizmente, no Maranhão, a gente não pode esconder a realidade, nós já perdemos estudantes, inclusive de escola em tempo integral, para a violência, para as drogas. Estudantes que tiveram que sair da escola com medo de serem mortos, infelizmente, por facções criminosas. Mas a gente ainda mantém a imensa maioria. E os professores recuperam esses estudantes que estavam desesperançosos, achando que o único caminho para a sua vida naquela comunidade era seguir o crime, né? E agora sabem que o caminho certo é a educação. Aí já não é só professor, entra um pouquinho de psicologia, um pouquinho de conhecimento humano. O professor tem que estar treinado para várias coisas além de dar aula, né? Para várias coisas. Nossos professores, principalmente da escola de tempo integral, eles recebem uma formação para isso. Mais diferenciada. Mais diferenciada. Eles fazem monitoria, tutoria com esses estudantes. Não só de estudos, isso aqui é importante, como eu te disse, é para projeto de vida, para prepará-los para a vida. Ok, de novo nós vamos fazer um rápido intervalinho, daqui a pouco a gente volta para continuar conversando, um minutinho só. De volta aqui para mais um bloco de conversa com o secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, e a gente está conversando sobre essas particularidades, vamos dizer assim, da formação desses professores. E agora a gente vai ter mais concurso para professor esse ano? Vamos ter mais concurso para professor esse ano. O governador já anunciou, já está previsto na lei orçamentária. E o que é mais interessante para nosso Estado é que esse concurso vai ser voltado para aquelas necessidades verdadeiras, assim, onde nós não temos professores. E mais, de forma inédita, de certo modo inédita até no Brasil, pela primeira vez, a rede pública estadual do Maranhão fará concurso para professores de educação quilombola, educação indígena e educação do campo. É algo assim fantástico, fabuloso, porque nós teremos professores específicos para essas denominadas modalidades. Isso significa, por exemplo, no caso dos indígenas, que eles não vão mais precisar sair das aldeias em que eles estão, eles vão ganhar uma escola ou eles vão se adaptar às escolas que já existem dentro do município onde está uma reserva, por exemplo? Não, são escolas para a população indígena na comunidade indígena. Nós já temos várias escolas nessas comunidades, mas o que acontece? Hoje é precarizada essa função de professor indígena porque são professores contratados por meio de seletivos. Isso é ruim para a comunidade, é ruim para o professor e é ruim para o Estado, porque nós temos que ficar renovando, às vezes o professor sai, às vezes a gente,
pode ter algum problema administrativo, e agora nós vamos criar a carreira efetiva para professores indígenas, quilombolas e educação do campo, como eu falei, professores do campo. E o que é melhor, a gente está fazendo isso assim, em parceria com a comunidade, com a sociedade civil. Nós estamos ouvindo as necessidades deles, os editais serão preparados de forma democrática, em conjunto. E também iremos fazer, de forma inédita no Maranhão, um concurso para professor surdo. Porque uma das coisas que a gente tem é professores da educação especial, mas nós não temos professores surdos e concurso específico para eles. E a gente vai ter, porque é uma necessidade que foi nos apresentada. Pois é, a gente já tem essa demanda significativa que justifique a presença de um professor especializado? Temos essa necessidade, e é um direito básico, né, da pessoa com deficiência, ter professores capacitados e gabaritados nessa área para nos ajudar. Então, assim, do ineditismo, o governador... aliás, é uma frase, viu, Eda, que eu queria te dizer. Nesses 3 anos aí que eu já sou auxiliar do governador, uma das frases que eu mais escuto. Obrigado, e é pela primeira vez. Pela primeira vez o governador veio, o secretário veio, pela primeira vez isso, pela primeira vez aquilo. E essas são mais primeiras vezes que nós teremos. Isso é muito bom. Com relação à questão indígena, eu acho interessante, porque, por exemplo, eu tive numa aldeia Gajajara para participar lá de um ritual, e as meninas precisavam se pintar todas com aquela negócio uma fruta lá, que à medida que você vai passando o tempo, ela vai ficando mais pretinha, né? Na hora que você passa, tá azul, eu me pintei toda, e depois ela fica muito preta. O que acontece? No outro dia, elas não vão para a escola. Por quê? Porque lá elas vão ser zombadas, quer dizer, aquilo não faz parte da cultura branca. Então, quando vai 2 ou 3 meninas pintadas desse jeito, vamos chamar de urubu, de uma coisa, então elas não acabam, às vezes, perdendo o semestre por conta dessas particularidades de uma aldeia indígena, que eu imagino tem na quilombola, tem em todas as outras. E essa iniciativa eu acho muito interessante, talvez porque eu conheci a experiência lá. Muito interessante mesmo. Agora, uma coisa que a gente ainda tem muita reclamação, secretário, não sei que pé está, é com relação a transporte escolar, principalmente no interior do estado. A gente ainda tem acidentes, ainda tem muita coisa, muita reclamação. Com relação a isso, o que está sendo feito? O nosso estado tem essa característica, né, de ter uma extensão territorial grande, enorme, uma geografia complexa, porque nós temos, por exemplo, ali na região do Munim, um terreno extremamente arenoso, municípios ali a partir de Axixá, Icatu, Morros, Primeira Cruz, Barreirinha, Santo Amaro, entre outros ali da região, são bem arenosos, né, difícil acesso. Nós temos a outra região da Baixada, muita água, muito terreno alagado. Nós temos no sul do Maranhão cidades extremamente extensas territorialmente, município de Alto Parnaíba, de Balsas, Tasso Fragoso. Se a gente verificar o mapa do Maranhão, são municípios de extensão assim absurdas. Nós temos escolas, povoados, da sede de Balsas, por exemplo, 180 quilômetros, 200 quilômetros da sede, com difícil acesso. Então, nós temos particularidades, né? Isso eu citei apenas algumas. E é claro que nesses municípios, as escolas de ensino fundamental, elas são mais espalhadas para poder justamente facilitar o acesso da comunidade à escola. No ensino médio, já vai afunilando mais, e no ensino superior mais ainda. Então, a gente precisa, nesse momento, ter um meio de transporte adequado. Durante muitos anos, a gente teve essa dificuldade de transportes inadequados, a gente ainda tem hoje, essa é a realidade. Para minimizar esses problemas, o governador Flávio Dino tem adquirido ônibus escolares e doado às prefeituras, aos municípios, para ajudar no transporte dos estudantes da rede municipal e da rede estadual. Eu autorizei, por determinação do governador, nos últimos anos, que fosse repassado aos municípios diretamente o dinheiro que nós teríamos direito a receber isso pelo governo federal, vai para o município. Só para esclarecer, essa é uma obrigação do município? É uma obrigação, na verdade, conjunta. Conjunta. Tanto que é um dinheiro que vem federal, para os estados e municípios, para transporte dos estudantes da rede municipal e estadual. Então, é uma obrigação, na verdade, dos 3 entes, conforme a Constituição estabelece. Então, nós abrimos mão do nosso recurso e passamos direto para os municípios. E, além disso, o governador instituiu o Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar, chamado PEAT, que nós passamos dinheiro nosso do Tesouro Estadual para as prefeituras, para também fazer o transporte dos estudantes, tanto da rede municipal quanto estadual. É um regime de colaboração mútua. Para você ter uma ideia, eu estou adquirindo agora, por determinação do governador, mais 50 ônibus escolares. Já distribuímos 80 ônibus, 2 lanchas, e agora serão mais 50. Então já vamos para 130 municípios que receberam pelo menos um ônibus do governo do estado, e assim continuaremos a fazer, para ajudar nesse transporte. E a gente está tentando, junto com as prefeituras. Olha, eu quero aqui agradecer os prefeitos e prefeitas, eles colaboram muito conosco nessa área,
Porque é claro que o ensino médio não chega como o ensino fundamental, espalhado. Estava conversando aqui contigo em off, né, como a gente fala aqui no intervalo, né? Enquanto a gente comia no intervalo. A gente comia aqui o nosso café, que tem várias cidades do estado do Maranhão que sequer tem prédio próprio do ensino médio. Eu estava te falando sobre isso agora há pouco. Já inauguramos, na gestão do governador Flávio Dino, o primeiro prédio escolar de ensino médio de Centro Novo do Maranhão, São Roberto, São Pedro da Água Branca, São João do Caru. E agora iremos para Marajá do Sena. Esses não tinham nenhum prédio próprio com relação... Não tinha prédio próprio, a gente utilizava do município, senão não teria ensino médio. Vamos agora a Ribamar Fiquini, que já está concluindo o seu prédio próprio também. Veja só, uma cidade grande, Anapurus. Anapurus, que é uma cidade antiga já, tradicional no nosso estado, não tem prédio próprio do ensino médio, porque a escola que tinha foi derrubada e agora nós estamos reconstruindo. Então nós estamos, Milagres do Maranhão não tem prédio próprio ainda e várias outras, a gente está correndo atrás desse prejuízo. E com isso eu acho que vocês atingem uma outra situação. Quando não tem o ensino médio, as pessoas acabam de alguma forma saindo do município em busca de escola para o filho, ou manda o filho para casa de outro parente, de certa forma dá um êxodozinho, não sei nem se essa palavra existe, êxodozinho, que faz com que as pessoas busquem melhoria para os filhos e acabem ou se mudando ou mudando eles de lugar. Com isso dá uma fixada do pessoal na cidade, né? Faz o município ter vida. Faz o município ter vida, melhora a economia do município, enfim, tudo. E é por isso que o governador sempre fala que os dois eixos do seu governo são produção e educação. Porque a gente, com a educação, a gente melhora tudo, isso aí é sem hipocrisia, sem demagogia, a gente melhora a segurança, saúde, com certeza, tudo, né? E, ao mesmo tempo que a gente fixa essas pessoas nos seus municípios, nos seus povoados, com uma educação pública, claro, gratuita e de qualidade. A gente tem que fazer essa outra vocação do nosso estado, produzir. Porque o nosso estado é muito rico em produção. O problema é que às vezes não tem um incentivo. E por isso que o governador criou a Secretaria de Agricultura Familiar, por exemplo, incentiva tanto a produção rural, tanto a grande produção como a agricultura familiar, para que a gente possa também, com isso, desenvolver as pessoas nos seus locais. E aí fica fácil. Se o filho tem onde estudar e o pai tem onde trabalhar, ele vai ficar onde ele está, né? Olha, até rimou. Secretária, se eu tivesse que dizer assim, está faltando alguma coisa para eu fazer e o que eu gostaria de fazer é isso. Tem alguma coisa assim que seja o seu sonho, que você dizendo, vou realizar isso? Tem, claro, a gente sempre tem que ter, né? Senão a gente pararia, né? Mas olha, meu sonho hoje, a minha grande meta hoje é concluir a missão que o governador me deu. Ou seja, chegar nas 217 cidades do estado do Maranhão. E indo lá em todas também, né? Indo em todas. Deixando todas as escolas da rede pública estadual em condições dignas, climatizadas, inclusive, quando eu falo de dignidade eu falo inclusive disso, com uma estrutura de laboratório, com condições do processo de ensino-aprendizagem ser feito de forma adequada, fazer formação para todos os professores da nossa rede estadual. Nós já começamos a fazer isso de maneira muito efetiva, muito aguda. Já formamos todos os professores de língua portuguesa e matemática e assim faremos com as outras disciplinas, com os outros componentes curriculares. E concluir esse processo que o governador iniciou de acabar com as estruturas inadequadas, inclusive da rede municipal, das redes municipais. Imagino. É uma das coisas que fazer parte do governo Flávio Dino tem me proporcionado é conhecer o Maranhão. Conhecer o Maranhão de verdade, né? Conhecer o Maranhão de verdade. Todos os seus povoados. Exatamente. Assim, é conhecer, porque uma coisa é conhecer na teoria, outra coisa é ver, sentir. O governador fala, ver o chão da escola, sentir o calor, e ver a pobreza que o nosso Maranhão tem, apesar da riqueza, que é um contrassenso, é um paradoxo. Apesar da riqueza do Estado, o povo é pobre. O povo é pobre. E isso só se resolve através da educação. Não há outra maneira da gente fazer. Por melhor que seja um governante, ele vai instituir políticas públicas boas, como o Bolsa Família, foi feito no governo federal, o Bolsa Escola, que o governador Flávio Dino instituiu já no seu mandato. Mas se a gente não preparar a sociedade para isso, a gente não vai se desenvolver. Só uma última perguntinha, mas não estou querendo ser do contra, não. Tipo assim, se vocês entregam uma escola digna, bonita, até climatizada, no caso, tem uma manutenção dessa escola? Ou entregou, deixou lá, quando vocês voltar daqui um ano, o governador veio aqui, entregou isso aqui, estava bonitinho, mas a gente não soube manter, ficou lá. Não, essa é a grande questão. A comunidade escolar tem feito um pacto conosco, que tem cumprido, de preservar as escolas que nós já melhoramos,
A gente faz repasse para as escolas, claro, que estão em dia, né, que estão adimplentes. Nós fazemos repasses periódicos para a manutenção da escola. A gente sempre volta na escola. E eu vou te dar um exemplo concreto. Nosso semestre letivo, nosso ano letivo, na verdade, começou agora, segunda-feira, dia 29 de janeiro. E nós nos dividimos, toda a nossa equipe foi ministrar uma aula inaugural nessas escolas. E eu fui ministrar aula na escola modelo, a escola Benedito Leite. Eu escolhi a Benedito Leite para ir, eu mesmo fui lá. Uma escola reformada, entregue pelo governador no mês de setembro do ano passado. A escola está mais bonita do que quando nós entregamos. Continua sem um risco na parede, tudo limpo, tudo preservado, as carteiras maravilhosas, ar-condicionados todos funcionando. Então, assim, a gente percebe que a comunidade, outra coisa, procurada. Não tem mais vaga para quem queira. Isso é bom. Entendeu? Assim, estava com abaixo do número de matrículas e agora não tem mais vaga. Olha, secretária, acho que para a gente terminar essa conversa vai ter que vir outra vez. A minha produtora está dizendo que já acabou o tempo, que eu já passei do tempo. Nós vamos acabar essa conversa numa outra entrevista, com toda certeza. Sinta-se sempre convidado, sempre que quiser vir aqui conversar comigo. Vou adorar receber para a gente tomar café. Eu agradeço imensamente a oportunidade e estou à disposição sempre. Ok, bom dia. E você já sabe, essa conversa todinha fica à sua disposição no nosso site. Se quiser acessar, se quiser ver outra vez, é só acessar al.ma.leg.br/tv, que você vai ter tudinho, bonitinho lá à sua disposição. Essa e qualquer uma das outras, claro. E também pode nos seguir nas nossas redes sociais, na nossa página do Rádio Online. Mas eu vou esperar você aqui todos os dias, 8h30 da manhã, com notícia, com entrevista, com tudo. Vou estar sempre aqui às 8h30 da manhã. Tchau.